Há 3 semanas atrás eu comecei a falar com você sobre o período do advento. E há 2 semanas atrás, na verdade, eu comecei a falar com vocês sobre como nós devemos nos portar diante dessa notícia de que o rei veio e se fez carne e habitou entre nós. Essa época do Natal é a época de nós nos lembrarmos que Cristo se fez carne. Ele é o rei que habita entre nós, é o rei que está no trono. E eu mostrei para vocês que nós podemos nos portar de 2 maneiras: como Herodes, resistindo à sua autoridade por causa da autonomia, ou como os magos do Oriente, se sujeitando por causa da direção do Espírito. A semana passada eu conversei com vocês sobre preparem o caminho para o rei, e eu mostrei para vocês que Deus preparou um caminho para a aparição do seu filho, usando pecadores que faziam coisas simples, e Deus então transformava os atos simples em atos extraordinários. Gente que decidiu viver a vontade de Deus, mesmo quando isso custava seus sonhos pessoais, mesmo quando isso custava a sua reputação e até mesmo a sua própria vida, e foram então recompensados por Deus, com direção espiritual, com provisão divina e com amparo. E eu termino essa série hoje, falando com vocês sobre o retorno do rei. Aí você pode falar assim: Vinícius, mas o que a volta de Jesus tem a ver com o nascimento de Jesus? Tudo. Por quê? Porque, irmãos, assim como Deus um dia preparou o mundo para receber o seu filho, Deus está novamente preparando o mundo para a volta do seu filho. Nós não estamos esperando um menino frágil que vai nascer numa manjedoura, precisando de ser auxiliado pelos seus pais. Nós esperamos um rei que vem vitorioso, um rei que vem para trazer salvação aos que o aguardam e juízo a todos aqueles que se opõem a ele. Amém, queridos? A volta de Cristo tem tudo a ver com o Natal. Por quê? Porque assim como o mundo foi preparado e as pessoas deveriam estar preparadas para aquele momento em que Cristo apareceu em carne, nós também devemos estar preparados para o retorno do Senhor. E como é que a gente se prepara? A gente se prepara quando a gente aprende a discernir o tempo, quando a gente aprende a observar os sinais. E é exatamente isso que Jesus está fazendo aqui nesse texto com os seus discípulos. Está ajudando eles a perceberem os sinais, está ajudando eles a perceberem aquilo que vai marcar os eventos que vão acompanhar a sua volta. E como é que Jesus faz isso? Bom, os discípulos estão andando em volta do templo e eles dizem para Jesus: Jesus, essa construção é maravilhosa, não é? Jesus diz: não, a construção é maravilhosa, só tem um problema. Aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Irmãos, o templo era tão significativo na história de Israel, na história dos judeus, porque o templo, ele é a mediação de toda a relação com Deus e de toda a vida civil de Israel, que para os judeus, para os discípulos de Jesus que eram judeus, a destruição do templo estava diretamente ligada ao final do mundo. É por isso que quando Jesus falou sobre a destruição do templo, os discípulos logo perguntaram: mas Jesus, como é que é esse negócio? Se o templo vai cair, então o mundo vai acabar. Então diz para a gente, quando o templo vai ser destruído e quais são os sinais que acompanham a sua volta. Para os judeus é o seguinte: o templo caiu, o mundo vai acabar. Só que, irmãos, perceba, são 2 perguntas: a destruição do templo e a volta de Cristo. Só que Jesus traz apenas uma única resposta. E na resposta de Jesus, ele não faz questão de dividir: ó, isso aqui que eu estou falando refere-se à destruição do templo, e isso aqui refere-se à minha volta. Jesus responde as 2 perguntas juntas. E a pergunta que fica então é a seguinte: quais os eventos que Cristo mencionou nesse texto que apontam para a sua volta, e quais são os eventos que apontam para a destruição do templo? E muita gente já se esforçou para tentar fazer essa separação. Só que eu penso que a melhor maneira de pensar esse texto seja da seguinte forma: é pensar que a destruição do templo em Jerusalém, que aconteceu no ano 70, é como se fosse apenas um protótipo do que acontecerá em grande escala na volta do Filho de Deus. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, vocês vão ter uma amostra da dor e do sofrimento que vai anteceder a minha volta daqui a alguns poucos anos, no ano 70. Porque, irmãos, escute,
O templo foi destruído no ano 70, mas Jesus ainda não voltou, vocês concordam comigo? Então a destruição do templo em Jerusalém é como se nos mostrasse de forma reduzida a catástrofe que vai alcançar todo mundo no tempo em que antecede a volta do Filho de Deus, a volta do Messias. E gente, a Bíblia está cheia desse tipo de coisa que eu estou falando para você. A Bíblia está cheia de profecias, de palavras que têm um cumprimento temporário e um cumprimento mais amplo. Exemplo, todos nós estamos familiarizados com aquele texto de Isaías que diz que vai nascer um menino, e esse menino vai chamar-se Emanuel, que significa Deus conosco. Irmãos, essa profecia ela tem dois cumprimentos, um cumprimento imediato e um cumprimento mais amplo. Como é que funciona o cumprimento imediato? Vou dizer para você. O rei de Israel estava preocupado porque um exército estava se levantando, e ele pensava que Deus havia desamparado a nação. Então o profeta levanta para ele e diz: cara, fica tranquilo, Deus ainda continua com o seu povo. E o sinal que Deus está dando para você, de que Ele ainda continua com o seu povo, é que a virgem, ou a princesa, ou a mulher pura que você tanto conhece, vai ficar grávida, e esse menino que vai nascer será a comprovação de que Deus ainda está com o seu povo. Emanuel, Deus conosco. Só que, irmãos, a profecia tem um cumprimento mais amplo. Por que ela tem um cumprimento mais amplo? Porque um dia uma mulher virgem, literalmente, foi envolvida pela ação do Espírito de Deus, e a criança que dela nasceu era o próprio Deus entre nós. Vou dar um outro exemplo para vocês perceberem isso. Gente, eu poderia dar vários exemplos, né? E eu poderia até depois dar uma aula para você sobre isso. Isso aqui é bem interessante, né? Mas isso aqui é uma linha de interpretação da hermenêutica. Mas quando você abre Mateus, exemplo, Mateus capítulo 2, e você vê José sendo orientado pelo anjo para pegar o seu filho e levá-lo para o Egito, quando chega o momento de voltar, a Bíblia diz que para se cumprir aquela palavra, chamei do Egito meu filho, então Jesus, ele deixa o Egito para voltar para a terra de Israel. Essa palavra está lá no livro de Oséias, e a primeira vez que essa profecia aconteceu, era porque Deus estava trazendo os filhos de Israel do cativeiro de volta para a sua terra. Então, como Deus estava libertando o seu povo da opressão do cativeiro, então o profeta Oséias diz: do Egito chamei o meu filho. Só que essa profecia, que teve um cumprimento imediato, tem um cumprimento mais amplo. Aonde? Na pessoa do Senhor Jesus, quando ele é tirado do Egito e trazido de volta para a terra de Israel. É como se Jesus estivesse dizendo: gente, esse acontecimento que vai acontecer aqui no ano 70, ele aponta para um evento maior. Então perceba, vai haver um sofrimento, vai haver esse monte de coisa que Jesus menciona no texto, e no final dos tempos tudo isso vai se agravar e apontará então sinais para a minha volta. Irmãos, quais são os sinais que esse texto descreve? Eu vou dividi-los em 3. Primeiro, os sinais da graça. Segundo, os sinais que fazem oposição a Deus. E terceiro, os sinais do juízo de Deus. Então vamos lá, os sinais da graça. Quais são os sinais da graça que apontam para a volta do Cristo? Primeiro, a pregação do Evangelho a todo mundo. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Irmãos, preste atenção. Assim como, preste atenção no que eu vou dizer para você. Assim como, quando Jesus subiu aos céus, o Espírito foi enviado, e os discípulos então foram enviados pelo Espírito para ir a todo mundo pregar o Evangelho, e as nações daquela época foram alcançadas pelo Evangelho através dos discípulos. Jesus mostra para mim e para você que antes da sua volta vai haver uma comoção, uma mobilização intensa para a evangelização mundial.
todas as nações, todos os povos da terra serão impactados e alcançados pela mensagem do Evangelho. Você pode dar glória a Deus por isso? Irmãos, escute isso. A gente nunca viveu um tempo tão favorável à pregação do Evangelho como esse. Nunca. Você consegue imaginar o que Paulo e os apóstolos seriam capazes de fazer hoje na pregação do Evangelho, com o tanto de tecnologia que nós temos nas nossas mãos? Irmão, só para você ter uma ideia, eu levo em média, de um voo de Belo Horizonte para São Paulo, 50 minutos. Viajei aí, mais ou menos uns 500 quilômetros, mais ou menos isso, né? 50 minutos. Você tem ideia de quanto tempo Paulo levava para viajar 500 quilômetros? Agora imagina Paulo tendo essa mesma flexibilidade para fazer 500 quilômetros em 50 minutos. Quantas nações você acha que Paulo teria alcançado? E se Paulo tivesse nas mãos dele Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, internet, o que você acha que os apóstolos teriam sido capazes de fazer se tivessem a tecnologia que nós temos nas nossas mãos? Irmãos, esse é o momento mais favorável da história para a pregação do Evangelho. E posso dizer mais: se a gente se calar, as pedras vão falar. Porque, irmãos, mesmo em países fechados, aonde o Evangelho é proibido, e mesmo nos canais de YouTube, onde há uma restrição para que a mensagem alcance as pessoas, Jesus está aparecendo pessoalmente para as pessoas. Há uma mobilização celestial para que as nações sejam alcançadas pelo Evangelho. Alguém pode dar uma glória a Deus? O Evangelho será pregado a todas as nações. Segundo, toda etnia e cultura será alcançada pelo testemunho da palavra de Deus. Toda etnia e cultura será alcançado pelo testemunho da palavra de Deus. Você já deve ter visto em Apocalipse, no capítulo 4, no capítulo 5, a Bíblia descreve uma multidão vestida de branco diante do trono de Deus, prestando adoração a Ele e ao Cordeiro. E a Bíblia diz que nessa multidão estão os que procedem de todo povo, tribo, língua e nação. Irmãos, sabe o que eu acho impressionante? É que João consegue perceber diversidade na unidade, porque ele vê uma multidão toda vestida de branco. As pessoas não estão usando roupas diferentes, elas estão usando as mesmas roupas. Mas João consegue, mesmo naquela unidade, perceber diversidade. Por quê, irmãos? Porque cada cultura está diante do trono adorando na sua cultura. Cada nação está diante do trono se expressando na sua particularidade, na sua singularidade. O russo está adorando como russo, o chinês está adorando como chinês, o indiano está adorando como indiano, o americano como americano, o brasileiro como brasileiro. Você pode dar glória a Deus por isso? Escute isso aqui. Talvez você tenha dificuldade de entender como é que Deus pode receber a adoração de determinada cultura, mas meu irmão, você pode ter problema com alguma cultura, mas Deus não tem problema com nenhuma delas. Ele é o Deus que redime todas as nações, Ele é o Deus que purifica todas as culturas, para que o Evangelho alcance todas as nações, e todas as nações compareçam diante dEle para lhe prestar culto. Esses são os sinais que apontam, irmãos, os sinais da graça que apontam para a volta de Jesus. Irmãos, são os mesmos sinais que acompanharam a ascensão do Cristo. Cristo ascende às alturas, envia o Espírito, os discípulos são cheios do Espírito Santo e eles saem para pregar o Evangelho a todas as nações. Gente, pensa, um dia a mensagem de Deus esteve restrita a um povo e a uma nação, mas agora Deus está rompendo as barreiras, está rompendo os limites das culturas, e Ele está alcançando todos os que procedem de todo povo, tribo, língua e nação, para que todos os povos estejam diante do seu trono adorando o seu nome. Você pode dar glória a Deus por isso? São os sinais da graça. Agora eu quero falar com você sobre os sinais
contrários a Deus. Queria que você abrisse um outro texto comigo, por favor. Apocalipse capítulo 12. Eu poderia ficar naquele mesmo texto, mas eu vou usar esse aqui para facilitar a compreensão. Diga comigo, sinais da graça. Apocalipse capítulo 12. Leia comigo aqui a partir do versículo 1, por favor. Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Então apareceu no céu um grande e misterioso sinal. Era uma mulher. O seu vestido era o sol, e debaixo dos seus pés estava a lua, e ela usava na cabeça uma coroa que tinha 12 estrelas. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto. E apareceu no céu um outro sinal. Era um enorme dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, com uma coroa em cada cabeça. Com a cauda ele arrastou do céu a terça parte das estrelas e as jogou sobre a terra. E depois ele parou diante da mulher que estava grávida, porque ele desejava comer a criança que estava no seu ventre logo que ela nascesse. Então a mulher deu à luz um filho, e ele governará todas as nações com uma barra de ferro. Mas essa criança foi tirada e levada para perto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para um deserto, aonde Deus havia preparado um lugar para ela, e ali ela vai ser sustentada durante 1260 dias. E depois houve uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com os seus anjos, mas o dragão foi vencido, e por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. Olha, o enorme dragão que foi lançado para fora do céu é aquela velha cobra que se chama diabo ou Satanás, que leva as pessoas do mundo para pecar. Ele foi jogado sobre a terra, e os seus anjos também foram jogados juntos com ele. Gente, o Apocalipse não é um livro para ser interpretado de maneira literal e nem de maneira linear. O Apocalipse é um livro que usa símbolos. A linguagem do Apocalipse é uma linguagem simbólica, e a maioria dos símbolos que estão aqui nesse livro estão presentes no Antigo Testamento. Basta você ler o livro de Ezequiel e você ler o livro de Daniel, e você vai perceber muito desses símbolos. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque o próprio Jesus mostra isso para nós. No capítulo 1 de Apocalipse, para que João não se confundisse na interpretação do livro, o próprio Jesus dá a chave de interpretação para ele. Jesus mostra para João 7 candelabros e 7 estrelas, e o próprio Jesus diz: eis o mistério dos 7 candelabros e das 7 estrelas. Os 7 candelabros são as 7 igrejas, e as 7 estrelas são os anjos das igrejas. Então percebe, irmãos, os símbolos apontam para uma realidade. Os candelabros apontam para a igreja, e as estrelas apontam para os pastores das igrejas. Gente, a mesma coisa continua acontecendo aqui. Quem é o enorme dragão? A quem se refere? Esse símbolo se refere a quem, irmãos? A quem? Ao diabo, Satanás. Quem é o menino que está para nascer e vai governar o mundo? Quem que é? Jesus. E quem é a mulher vestida do sol, que tem a lua nos seus pés e as estrelas na sua veste? Quem que é, irmãos? Não é Maria. O pessoal diz Maria, não é Maria. Essa mulher, irmãos, preste atenção, é todo o povo que Deus usou na história para preparar o nascimento do Cristo, do menino, do Messias, Jesus Cristo, do menino Jesus. Ou seja, a igreja e o Israel que Deus usou na história para preparar o nascimento do seu filho. Gente, é muito simples ver isso. Você quer ver? No livro do Gênesis, quando José tem uma visão, ele tem uma visão,
a respeito do seu governo, a respeito de como Deus vai levantá-lo para governar sobre as nações da terra, o texto bíblico diz que José vê o sol se prostrar diante dele, ele vê a lua se prostrar diante dele e as estrelas do céu se curvarem diante dele. Quem é que o sol representa, irmãos? O pai de José. Quem é que a lua representa? A mãe de José. E as estrelas? Os seus irmãos. Então perceba, o Israel que Deus está usando naquele momento é representado de uma forma muito simples. É representado no sol, na lua e nas estrelas. Os mesmos símbolos que João está vendo agora nessa mulher: sol, lua e estrelas. Então, queridos, todo o povo que Deus usou na história para preparar um caminho para o seu filho, é o que João está vendo aqui. Irmãos, não é difícil perceber que Satanás tentou de várias formas se opor ao projeto de Deus que dava origem ao nascimento de Jesus Cristo. Ele tentou matar Moisés, ele tentou matar os filhos de Israel várias vezes na história. Olha quantas mulheres eram estéreis na genealogia do próprio Cristo. E o próprio Jesus, irmãos, antes do seu nascimento quase foi morto por Herodes, só não foi morto por causa de um livramento de Deus. O interessante é que após essa cena, o texto bíblico diz que Satanás não consegue impedir o nascimento do Cristo. E porque ele não impede o nascimento do Cristo, ele é vencido, ele é derrotado. O Cristo é salvo, ele ascende aos céus, há uma batalha, ele é vencido, ele é derrotado, amém, irmãos? Não tem mais direito de se apresentar diante de Deus para nos acusar. Você pode dar uma glória a Deus por isso? E ele é lançado em um lugar. Que lugar ele é lançado? Na terra. E irmãos, se Satanás não pode perseguir o Cristo e não pode mais atentar contra ele, com quem você acha que Satanás vai tentar prejudicar agora? Ele vai tentar prejudicar a igreja, o meio pelo qual Deus está levando o avanço do seu reino. E existem, irmãos, três elementos que Satanás usa na história para se opor ao avanço do reino de Deus. Quer ver? Vem comigo para o capítulo 13, eu vou mostrar para você. O primeiro está aqui nos primeiros versículos. Depois eu vi um monstro que subia do mar. Mar no Apocalipse significa multidão de pessoas. Esse monstro tinha 10 chifres e 7 cabeças, uma coroa em cada uma dos chifres e dos nomes, e esses nomes eram blasfêmias escritos na sua cabeça. Olha, o monstro que eu via parecia um leopardo, seus pés eram como de urso, sua boca como de leão, e ao monstro o dragão deu o seu poder, seu trono e a sua grande autoridade. Irmãos, o primeiro instrumento que Satanás está usando para se opor à igreja é descrito aqui nesse texto para mim e para você como uma besta que tem muitas cabeças e que se assemelha a um leopardo, que se assemelha a um leão e que se assemelha a um urso. A que esse símbolo está se referindo? Vou dizer para você, está se referindo aos governos, às autoridades da terra. E por que eu posso dizer isso? Eu posso dizer isso para você porque lá no livro de Daniel, quando Daniel tem uma visão das sucessões dos reinos, né? Do reino babilônico para o reino persa, do reino persa para o reino macedônico grego, e do reino macedônico grego para o império romano, Daniel vê 4 animais, e todos esses animais que Daniel viu ali naquela visão, são os mesmos animais que estão descritos aqui, só que na visão de Daniel ele vê 4 animais separados, e aqui é apenas um único animal com 4 aspectos distintos. Esses 4 animais, irmãos, ou esse animal com esses aspectos distintos de besta, de leão, de leopardo e de urso, referem-se aos governos das nações, às autoridades da terra. João está dizendo para mim e para você que para se opor ao povo de Deus, o diabo usa as autoridades das nações, ele usa os governos desse mundo para se opor aos santos,
para se opor à igreja, para perseguir a igreja. E gente, não é difícil perceber isso. Lá no primeiro século isso aconteceu. Quando o evangelho começou a abalar as estruturas do Império Romano, o primeiro imperador a perseguir os cristãos foi Nero, depois Domiciano. E os cristãos eram devorados nas arenas, por quê? Porque à medida que o evangelho avançava, alcançando as pessoas do império, ele ia se opondo às suas estruturas. Irmãos, preste atenção. À medida que o tempo para a volta de Cristo vai se abreviando e o evangelho vai ter essa comoção mundial alcançando pessoas, os governos da terra também vão se levantar contra o povo de Deus e contra o evangelho. E gente, não é difícil perceber isso. Olha como no nosso país, em muitos sentidos, as estruturas de poder estão sendo usadas exatamente para de alguma forma impedir o avanço, a proclamação do evangelho. O primeiro instrumento que o diabo usa para tentar impedir o avanço do reino de Deus na história são os governos. Eu não vou ler o texto para a gente ganhar tempo, mas se você continuar lendo, esse texto fala de uma outra ferramenta que o diabo usa. E a segunda ferramenta que Satanás usa nesse texto aqui, a Bíblia diz que se parece como um cordeiro. A Bíblia diz que João vê como um cordeiro com chifres. Mas a Bíblia diz que quando esse que parece como um cordeiro abre a sua boca, ele fala como o dragão. A Bíblia diz que ele se assemelha a um cordeiro. O segundo animal, a segunda besta, parece com um cordeiro, mas quando abre a sua boca, as palavras da sua boca são as palavras do dragão. Irmãos, qual que é o personagem na Bíblia que é conhecido como cordeiro? Quem, irmãos? Quem, irmãos? Jesus. Jesus é o cordeiro. Então olha que interessante, se parece com Jesus, mas na hora que abre a boca, não são as palavras de Jesus, são as palavras do dragão. Irmãos, qual é essa segunda ferramenta? Vou dizer para você, essa segunda ferramenta é o falso profeta. São as falsas religiões. Se parecem com Cristo, se parecem com o Cordeiro, no seu aspecto se assemelham ao Cordeiro, mas quando abre a boca, irmãos, são as palavras de quem? As palavras do dragão. É a falsa religião. Irmão, Jesus disse isso. Nos últimos tempos, é difícil, né? Nos últimos tempos, muitos aparecerão dizendo que sou eu. E eles vão fazer milagres. Eles vão fazer prodígios. Irmãos, a Bíblia diz que se não fosse pela misericórdia de Deus, eles enganariam até quem, irmãos? Até os escolhidos. Gente, lá no primeiro século, para os imperadores serem adorados como Deus, sabe o que eles faziam? Milagres. Manipulavam as artes mágicas para que as pessoas pensassem que eles eram divinos e se prostrassem diante deles para o adorar. Ô irmãos, você tem dúvida de que existe muita gente ensinando, dizendo que é de Cristo, mas não tem nada de Cristo no que ele ensina? Tem muita gente entrando no barco errado, crendo no Jesus errado, e vai desembarcar no lugar errado. Gente, Jesus disse isso. Nem todo que diz Senhor, Senhor vai entrar no meu reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai Celestial. E muitos me dirão naquele dia: Senhor, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios, curamos enfermos. Mas Jesus lhes dirá abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Pessoal que gosta de ficar correndo atrás de milagre aí, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: não é só Deus que opera milagre, não. A Bíblia diz que o dragão empresta poder ao falso profeta, para que ele faça sinais. E sabe o que eu acho mais impressionante? É que Deus não impede, irmãos, porque Deus está interessado muitas vezes na cegueira desses que correm atrás dos sinais, ao invés de viver em fidelidade ao seu nome.
Como é que a gente sabe quando um sinal é de Deus e quando não é de Deus? Vou dizer para você. Sabe quando um sinal é de Deus e quando não é de Deus? O sinal é de Deus quando Deus é glorificado, e não é de Deus quando alguém é glorificado no lugar de Deus. Quando alguém aparece mais do que Deus, isso não é um sinal de Deus, irmãos. Porque Deus não divide a sua glória. Quando Ele opera algo, o nome dEle é glorificado. Mas tem muita gente operando sinal aí, esperando ser o quê? Aplaudido. Irmãos, cuidado. Primeiro, Satanás usa os governos desse mundo. Segundo, ele usa o falso profeta, a falsa religião. E por último, o diabo usa o que o Apocalipse chama de Babilônia. E o que é Babilônia? Babilônia é mais do que uma cidade. Babilônia é um sistema. Babilônia é uma cultura. Uma cultura pautada de valores e propósitos totalmente contrários aos valores de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Lá no primeiro século da era cristã, para alguém se engajar no comércio, comprar e vender, prosperar, ser benquisto, essa pessoa precisava participar da sociedade, da socialite. Ela precisava sim engajar culturalmente. E como é que ela fazia isso? Quando ela participava dos banquetes pagãos, quando ela participava das orgias, das prostituições, quando ela participava daquela vida pautada de valores contrários aos valores de Deus. Se a pessoa participava disso, então ela ganhava autonomia para comprar, para vender, para prosperar. E se a pessoa se recusasse a participar dessa cultura, sabe o que acontecia? Ela era excluída. Muitas das pessoas que não participavam eram denunciadas, perdiam seus bens, suas propriedades, ficavam pobres. E aí as pessoas diziam: não, mas você não quer voltar a participar? Você precisa de marcas nas suas mãos e marcas. Tem gente achando que a marca na mão e a marca na testa vai ser um chip que vai ser colocado. Deixa eu dizer uma coisa para você: marca na mão e marca na testa não tem nada a ver com chip, irmão. Tem a ver com a mentalidade desse mundo e as obras desse mundo. Tem gente pensando que não tem a marca porque não tem um chip, mas pensa igual a esse mundo e vive igual a esse mundo. E sabe por quê? Porque espera desfrutar dos prazeres que esse mundo tem para oferecer. Porque quer galgar lugares na empresa, pensa a mentalidade corrupta daquela empresa, age da maneira corrupta, participa dos seus valores, participa das suas ações. Meu irmão, quando nós deixamos de participar da Babilônia, a Babilônia faz questão de nos excluir. A Babilônia faz questão de nos colocar para fora e de nos privar dos seus privilégios. O terceiro instrumento que o diabo usa é essa cultura sedutora desse mundo. Ele diz: você não quer prazer, você não quer ser feliz, você não quer ter alegria? Pois existe uma metodologia para você entrar nisso. Se você entrar, se você vender a sua testa, se você vender a sua mente, e se você vender as suas mãos, eu te dou aquilo que você precisa. Mas se você se recusar, eu tiro tudo de você. Esses são os sinais contrários a Deus. Primeiro, os governos desse mundo. Segundo, a falsa religião, o falso profeta. E por último, a Babilônia, irmãos. Alguém aqui tem dúvida de que por ser um cristão fiel e se posicionar radicalmente contra esse mundo, você vai ser privado? Mas irmãos, Jesus não apenas falou dos sinais da graça, e não apenas falou dos sinais contra Deus, Jesus também falou dos sinais do juízo de Deus. Porque irmãos, à medida que o evangelho avança e o mundo despreza a igreja, despreza os cristãos, despreza o evangelho, irmãos, começa a provocar sofrimento. Você consegue entender que há uma ação intencional do mundo para nos levar ao sofrimento, à dor, à privação, por causa da nossa fidelidade ao Cordeiro de Deus? Querido, preste atenção.
Quanto mais o tempo está se abreviando, mais isso vai piorar. Ninguém dá glória a Deus, ninguém fala aleluia, ninguém nem misericórdia. Mas irmãos, é verdade. Eu não sei se você consegue entender isso. Escute isso aqui, meu filho. Esse mundo, ele tá como um Titanic. Você lembra do Titanic? Irmãos, quando Jesus entrou na história, Jesus afundou esse mundo. O dia em que o Filho de Deus se fez carne para habitar, irmãos, na encarnação de Cristo, Ele condenou o mundo. Irmãos, esse mundo, esse sistema, ele está com seus dias contados. Jesus liquidou ele. Liquidou. E à medida que o tempo vai se aproximando para a volta, irmãos, os sinais que apontam para o juízo de Deus só vão piorar, querido. Porque quanto mais o mundo se opõe à igreja e busca prejudicá-la, mais Deus se levanta para proteger a igreja, julgando o mundo. A Bíblia diz que vai haver fomes, vai haver guerra, rumores de guerra, doença. Irmãos, os homens vão tentar de tudo para tentar contornar os efeitos do caos nesse mundo, mas irmão, não vai dar para controlar, porque ele está afundando. É a mesma coisa que o pessoal tentar pegar balde e tentar jogar água para fora do Titanic. Irmão, não dava. O buraco era grande demais, ele estava destinado a afundar. Escute isso aqui: o buraco é grande demais, faça o que você quiser, esse mundo já era. Ele precisa ser restaurado, ele precisa ser renovado. Só tem uma pessoa que tem poder para fazer isso, ela se chama Jesus Cristo. O juízo de Deus. Aí você fala assim: ah, pastor, o senhor não acha que o senhor está exagerando? Não acho não. Ah, mas eu não estou percebendo nada disso. Ok, vou falar isso e vou caminhar para o encerramento. Quem aqui já se apaixonou pelo menos uma vez na vida? Levanta a mão. Tem gente que não levantou a mão, misericórdia. Eu tenho dó de você, sério. Vou orar pela sua vida hoje, né? Vou perguntar de novo: quem aqui já se apaixonou? Cadê os casados aqui? Os casados são eternos apaixonados, amém? Gente, quando você se apaixona, escute isso aqui. Quando você se apaixona e você percebe que existe uma correspondência, é bom demais, sim ou não? Você sai e as flores estão mais coloridas, sim ou não? O céu está mais azul. Até quando está chovendo, está tudo bom, está tudo lindo. Você perde o ônibus, está maravilhoso. É assim ou não é? Deixa eu te fazer uma pergunta. A beleza da criação passou a estar lá a partir do momento que você se apaixonou, ou sempre esteve lá e você nunca teve olhos para ver? A beleza sempre esteve lá, meu filho, mas você não tinha olhos para ver. Por quê? Porque faltava inspiração, faltava amor. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: os sinais estão aí. Se você não enxerga, se eu não enxergo, não é porque eles não estão, é porque falta amor. Falta amor para a gente ver as coisas como Deus está vendo. Os sinais que apontam para a volta do Messias estão aí, querido. Se nos falta a percepção disso, é porque nos está faltando paixão por Cristo. E é exatamente isso que Jesus está advertindo nesse texto. Ele diz: cuidado, para que vocês não se prendam demais a esse mundo e fiquem inebriados. Cuidado para que vocês não se prendam demais a esse mundo e fiquem como embriagados, e não percebam a volta do Filho do Homem, porque vocês não sabem o dia, vocês não sabem a hora, mas vocês sabem os sinais. Olha para a videira, você não sabe a hora que o fruto vai brotar, mas você começa a perceber
os sinais. Mas irmãos, às vezes, nós não percebemos os sinais, sabe por quê? Porque nós estamos com a cabeça demais afundada nesse mundo. Não é que eu estou pedindo para você sair desse mundo, fazendo, não, vou sair desse mundo, então ficar vivendo só para guardar Jesus. Não é isso. Nós continuamos andando nesse mundo, mas com os olhos de quem aguarda aquele que está por vir. Nós andamos nesse mundo, mas olhando para o eterno, olhando para Jesus. Sabe, eu estou aqui para dizer para você: o rei está voltando, o rei está retornando, Cristo está às portas, meu irmão. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Ah, pastor, mas esse negócio não está demorando. A Bíblia diz que está demorando porque ele retarda a sua volta para que muitos outros se convertam. Mas a minha pergunta para você é: você está preparado para a volta de Cristo? Essa é a minha pergunta. Você está preparado hoje para o retorno do Senhor? A sua vida aponta evidências dessa preparação. Eu termino dizendo para você que Martim Lutero tinha uma frase que ele dizia o seguinte: o cristão precisa viver o dia de hoje como se Jesus tivesse ressuscitado ontem e fosse voltar amanhã. É assim que nós estamos vivendo, irmãos? É assim que nós estamos estruturando a nossa vida? Esses dias para trás, eu fui convidado para, uma vez por mês eu vou lá na Lagoinha de Campinas. Eu sempre prego uma vez por mês lá na Lagoinha de Campinas. E eles estão fazendo uma exposição de Apocalipse. Eu fui convidado para ir lá expor Apocalipse capítulo 6. E eu fiquei estudando o texto, fazendo o meu esboço. Irmãos, à noite quando eu fui pregar o texto, eu estava tremendo, irmãos. Tremendo, meu coração tremendo ali diante da palavra. E quando eu acabei de pregar, a gente foi comer, eu voltei para o hotel. Eu fiquei assim: Deus, tem misericórdia da minha vida. E de lá para cá eu tenho buscado me policiar constantemente para me lembrar: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Ouvindo canções que falam sobre isso, lendo textos que falam sobre isso. Vou começar a pregar mais sobre isso, porque irmãos, nós não estamos preparados. Nós estamos vivendo como se a vida fosse vivida aqui. Nós estamos vivendo como se não existisse eternidade. Nós estamos vivendo como se Deus tivesse que resolver todos os problemas agora. E irmão, não vai resolver todos os problemas agora. Esse mundo aqui vai acabar. Deus vai substituí-lo por um novo, por um melhor. E Ele espera por um povo que viva para aguardar essa renovação de todas as coisas. Fica de pé no seu lugar. Deem boas-vindas ao Rei. Preparem o caminho para o Rei. E o retorno dele é certo, queridos. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Olha o que Jesus disse. Olha, assim como acontecia nos dias de Noé, vai acontecer. O pessoal vai estar casando, se dando em casamento, todo mundo vivendo a sua vida. E de repente, assim como a porta da arca foi aberta, todo mundo entrou, foi fechada, e o juízo de Deus veio, assim também vai acontecer. Vão estar 2 no campo, um vai ser levado. 2 numa cama, um vai ser levado. Você está preparado, querido? Senhor, nessa noite eu peço ao Senhor que o Senhor ligue o alerta da nossa vida a respeito desse assunto. A gente liga notificação de telefone para receber envio de WhatsApp. A gente liga notificação de telefone para receber o comunicado de que curtiram a nossa foto no Instagram.
A gente liga a notificação do Facebook para saber a mensagem que foi mandada, a foto que foi curtida, a data que tem que ser celebrada. Mas onde está a nossa vigilância a respeito desse assunto decisivo para a nossa história, que é a volta do teu filho? Nós desligamos o nosso botãozinho de notificação. Preferimos viver como se tudo que existe fosse essa vida que nós temos contato agora imediato com os nossos olhos. Prepara-nos, Deus, para a tua volta. Prepara-nos, Senhor, para o retorno do teu filho, Senhor. Prepara-nos, Deus, para o retorno de Jesus Cristo. Nós ansiamos pela sua volta, Senhor. Nós ansiamos pela sua volta. Ansiamos pela sua volta. Nós declaramos nessa noite: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, nós esperamos por ti. Vem, Jesus, nós esperamos pela tua volta. O Senhor vem como um rei poderoso, montado num cavalo branco, sua veste salpicada do sangue das nações, as quais o Senhor vai pisar com os seus pés, com a sua ira, porque resistiram a ti, ao teu governo, e torturaram o teu povo. Queremos estar preparados para a tua volta, Senhor.